Olá, galerinha do primeiro ano do ensino médio, tudo bom com vocês? Aqui é a professora Camila de matemática. E vamos lá para mais uma aulinha? Na aula de hoje, nós iremos estar dando continuidade ao conteúdo de função modular. Lembrando que nós estamos no nosso módulo 3, então vamos ver a função modular, a parte 2. Então, na aula de hoje, nós vamos estar vendo a definição de função modular e o gráfico de uma função modular. Na aula anterior, nós vimos função modular, o módulo de um número real, inequação modular e equação modular. Na aula de hoje, a gente vê definição e o gráfico da função modular. Então, pegue o módulo 3 de vocês e vamos lá. Então, função modular. O que seria a minha função modular? Denomina-se função modular definida por f de x igual a módulo de x. Se é função modular, então a gente tem que ter o quê? O módulo, tá? Lembram que aqui é o módulo de x. Ela vai ser definida pela seguinte expressão: f de x é igual a x, ou seja, ele próprio, se x for maior ou igual que zero, ou seja, se o meu x for positivo. E vai ser o oposto dela se x for negativo, para todo x real. Professora, se assemelha muito com a definição de módulo. Realmente, aqui a definição de módulo que a gente viu na aula anterior. Vamos lá. O gráfico da minha função modular. Então, aqui eu tenho o gráfico, a formulazinha geral, tá? O princípio mesmo, f de x igual a módulo de x. Quem é esse x aqui, professora? Aqui, lembrando que aqui dentro pode ser qualquer valor, tá? Então, a carinha da minha função modular, igual a f igual a módulo de x, é essa aqui. Perceba que ela vai formar esse bicozinho aqui, ó. Outra observação importante: a minha imagem são números o quê? Positivos. Lembram que a imagem vai estar sempre no eixo y, então a imagem da minha função modular sempre vai ser números o quê? Positivos. Então, o gráfico vai estar sempre acima do eixo x, tá? Mas vamos construir o gráfico passo a passo. Então, vamos ver primeiro a construção do gráfico da f de x igual a módulo de x. Ó, f de x você já sabe, essa aqui é uma definição que vale vocês terem ela em mente. F de x é igual a x se x for maior ou igual que zero, e o oposto de x se x for menor que zero, para todo x o que? Real. Então, primeiro passo, vamos lá considerar f de x igual a x. Quando eu estou dizendo que eu estou considerando f de x igual a x, eu estou considerando como sendo essa partezinha aqui primeiro, a x, para qual? Para x maior ou igual que zero, tá? Quando o meu x for positivo. Então, eu vou ter o seguinte: vou montar o meu gráfico normal, tá? Lembra como é que a gente monta um gráfico de uma função? Vou atribuir valores a x e vou ter a minha imagem. Então, quando x for zero, meu y é zero. Quando meu x for 1, meu y é 1. E assim eu vou e monto o meu gráfico. Tá aqui o gráfico dessa parte aqui da minha função, f de x igual a x. Agora eu vou para a minha segunda parte, f de x igual a menos x, se x for menor que zero, tá? Então, vai ser o oposto de x. Vou montar também. Percebam que aqui o meu x, eu vou pegar valores o quê? Negativos, que eu estou considerando x menor do que zero. Então, eu peguei menos 1 e menos 2. Encontrei aqui a minha imagem, só fiz substituir. E tracei o meu gráfico. E agora a gente vai para o último passo, que é colocar esses gráficos, os dois, uni-los em um mesmo plano cartesiano. Então, tá aqui, eu uni os dois gráficos em um mesmo plano cartesiano. Aqui tá a parte da minha f de x, quando x maior ou igual que zero, e f de x quando x menor que zero. Percebam que o meu domínio é os meus reais, ou seja, o meu domínio pode ser qualquer número real, ó, tanto positivo quanto negativo. E a minha imagem é os reais positivos. A imagem só pode ser o que? Os números reais positivos. Então, eu trago para cá para vocês, ó, a parte do meu gráfico e a outra parte, quando eu uni, por isso que formou esse gráficozinho aqui. Coloquei os dois no mesmo plano cartesiano, tá? E a observação importante: a imagem da função modular é o que? São números reais positivos. Importante vocês estarem adentrando nessa parte aqui. São números reais positivos, tá? Vamos lá agora para um exemplo.
construir o gráfico da função f de x igual a módulo de x menos 3. Lembre, tá aqui dentro, vocês vão considerar isso aqui tudo como se fosse o meu x. Então, eu vou ensinar vocês a fazerem de duas formas. A primeira forma que nós vamos fazer, vamos ser partindo da definição, que foi o que eu acabei de falar para vocês. Então, a gente vai construir esse gráfico partindo da definição. Vamos lá? Ó, o que diz a minha definição? X menos 3, lembra que isso aqui é como se a gente considerasse fosse o meu x, é igual a ele próprio, se x menos 3 for maior ou igual que 0, ou seja, se ele for positivo. Isso quer dizer que o meu x ele é maior ou igual que 3. Professora, como é que a senhora sabe dessa parte? Que foi que eu fiz? Eu peguei essa daqui e fiz o quê? Igualei a 0. Resolvi a minha equação para achar o meu zero. Então, eu só faço x, tá? Resolvi essa equação aqui, ó. X tá menos, passa para lá, mais o 3, né? Então, ficou x maior ou igual que 3. E ela vai ser o oposto. Então, quando eu falo oposto, eu só faço trocar o sinal, preste atenção nisso, porque essas duas definições, a primeira é ela própria, se a minha função, se o meu x for o quê? Positivo. Quando eu falo x, eu tô falando tudo que tá dentro do módulo, for positivo, e vai ser o oposto dele, se o quê? Se o meu x, lembrando que o x que eu tô falando é o que tá dentro do módulo, for o quê? Negativo. Quando eu falo o oposto, é só trocar o sinal, ó, que tá mais ficou menos, aqui tá menos ficou mais. Se o meu x for menor que 3, prof, como é que a senhora sabe dessa partezinha aqui, portanto, x menor que 3? Só fiz resolver essa inequação, que isso aí vocês já sabem, resolver a inequação primeiro grau. Tá menos, passou pra lá, mais. Então, ficou x menor que 3. Deixa eu apagar aqui o slide. Vamos lá. Passo 1. Vou considerar f de x igual a x menos 3. Lembra que eu falei para vocês no slide anterior? Pego isso daqui e considero para x maior ou igual que 3. Professora, por que considerou para x maior ou igual que 3? Porque agora eu estou considerando quando ele for positivo. Foi o que eu mostrei aqui, ó, anteriormente, ó. Quando é que ele é positivo? Quando o meu x é maior ou igual que 3. Quando é que ele é negativo? Quando o meu x é menor que 3. Então, f de x vai ser ele próprio, quando o meu x for maior ou igual que 3. E agora, prof, montar o meu gráfico. Para montar o meu gráfico, eu faço a minha tabelinha. Perceba que eu quero valores maiores ou iguais que 3. Por isso que eu escolhi 3 e 4, porque precisa ser valores maiores ou iguais. Então, aqui eu não poderia pegar, por exemplo, 2. Porque 2 é menor que 3, então teria que ser valores maiores ou iguais. Então, como é igual, peguei 3 e 4, tá aqui a minha imagem. 2 pontos determinam uma reta, então, montei aqui a minha reta. Quando meu x for 3, meu y é 0, então, marquei aqui. Quando meu x for 4, meu y é 1. Marquei o outro ponto aqui, já tracejei a minha reta. E agora eu vou fazer a outra parte. Quando é que ele é o oposto? Quando é que ele é negativo? Que é o meu passo 2, ó. Vai ser o oposto, vai ser menos x mais 3 para x menor que 3. Que é quando ele for negativo. Vai ser quando meu x for valores menores do que 3. Então, vamos lá montar. Valor menor que 3, eu escolhi 2 e 0. A minha imagem, quando x for 2, meu y é 1. Quando meu x for 0, meu y é 3. Professora, como é que a senhora sabe quando meu x for 2, meu y é 1? Substitui aqui, ó. Menos 2 mais 3, 1. 0 mais 3, 3. E agora, monto o meu gráfico. Ó, aqui o meu gráfico, ó. Quando o meu x é 2, quanto é que é o meu y? 1. Quando o meu x é 0, quanto é que é o meu y? 3. Então, vamos lá. Passo 3, qual é? Vou unir esses dois gráficos em o mesmo plano cartesiano. Tá aí, ó, unir o meu gráfico no mesmo plano cartesiano. Essa parte com essa parte, ó, tá aqui, formou o meu bicozinho. Então, tá aqui o gráfico da minha função modular x menos 3, usando a definição. Então, quando a gente for usar a definição, a gente vai usar esses 3 passozinhos aqui, analisar quando ela é positiva, quando ela é negativa, e depois unir os dois gráficos, tá? Gráfico da função modular utilizando o modo 2.
Aquela ali que eu expliquei para vocês foi utilizando o modo 1 e agora vamos utilizar o modo 2. Modo 2, vamos desenhar o gráfico de G, formar o gráfico de F do seguinte modo. Pelos pontos do gráfico de G nos intervalos, G de x maior ou igual que 0, ou seja, nos intervalos positivos, pelos pontos simétricos ao gráfico de G em relação ao eixo x, nos intervalos em que G de x for menor que 0. Então, vamos lá na prática, vocês entenderem melhor. Peguei o mesmo exemplo. F de x igual a x menos 3. Pelo modo 2 é o seguinte, turma. Vocês vão desconsiderar esse módulozinho, isso fazendo pelo método 2. Desconsiderar esse módulozinho e vão fazer o gráfico da função que tiver aqui dentro. Quem é a função que está aqui dentro? X menos 3. Então, a gente vai montar o gráfico de quem? De x menos 3. Professora, como é que monta o gráfico de x menos 3? Aqui nós temos uma função afim, que é uma função do primeiro grau. Aí você já sabe, eu vou escolher 2 pontos, determina uma reta. Então, a ideia é isso. A gente viu quando a gente estudou função polinomial do primeiro grau. É bom sempre vocês escolherem valores onde vai ser os pontos de interseção. Ponto de interseção com o eixo x, ponto de interseção com o eixo y. Ou seja, quando o meu x, quando o meu y for 0 e quando o meu x for 0. Então, é só substituir aqui, ó. Quando o meu x for 0, quanto é que é o meu y? Menos 3. Então, marquei aqui. E quando o meu y for 0, quanto é que é o meu x? 3. 2 pontos determinam uma reta, tracejei a minha reta. E agora, professora, lembre-se o seguinte, em função modular, a gente não quer o gráfico de x menos 3, a gente quer o gráfico do módulo de x menos 3. Lembre-se que, em função modular, a minha imagem pode ser negativa? Não, então, essa parte daqui, ó, que tá toda abaixo do meu eixo x, ela não pode existir. E agora, professora, o que é que eu faço? Eu vou pegar ela e vou espelhar, como se tivesse um espelho. Eu vou colocar ela aqui pra cima. Então, essa aqui é a parte simétrica. Observem. Eu peguei ela aqui, ó, tá toda tracejada e trouxe ela aqui pra cima. E ficam os mesmos valores para x. Então, vendo, ó, eu considero os mesmos valores para x. O que é que acontece com os valores de y? Eles ficam opostos. Se aqui é menos 3, se ela tá cortando em menos 3, então ela vai cortar aqui em 3 positivo. E o gráfico é esse aqui, ó. O gráfico da minha função modular, x menos 3, é esse daqui. Então, o que foi que eu fiz? É uma técnica, vamos dizer assim, uma técnica de espelhamento. Eu faço o gráfico da minha função que está aqui dentro do módulo, depois o que tiver negativo eu cancelo e boto ele para cima, tá? Lembre-se que quando eu falo que está negativo é a minha imagem, ou seja, é tudo que está abaixo do meu eixo x. Então, só trazer ela para cá para cima. Essa é uma outra forma de fazer. Vamos lá. Esboce o gráfico da função f de r em r tal que f de x é igual a x ao quadrado menos 1. Então, vamos utilizar o método do espelhamento, tá? Que é aquele método 2, método bem rapidinho e tranquilo para vocês fazerem. Então, primeiro passo, desconsiderar o módulo e fazer o quê? A função que está aqui dentro, x ao quadrado menos 1. Se eu estou analisando o gráfico de x ao quadrado menos 1, aí aqui é o gráfico da função o quê? Polinomial do segundo grau. Se o meu A positivo, com cavidade da parábola voltada para cima. E aí, resolvendo essa equação do segundo grau, vamos lá, eu tenho que x ao quadrado, isso é para achar as raízes, tá? É igual a quanto? Tá menos 1, passa para lá, 1 positivo. Beleza. Se tá ao quadrado, passa para lá como raiz. Então, x vai ser igual, considere isso aqui como igual, mais ou menos, x é igual a mais ou menos raiz de quanto? De 1. Então, isso quer dizer que o meu x vai ser igual a quanto? A mais ou menos 1. 1 positivo e 1 negativo. Então, essas são as minhas raízes da minha equação do segundo grau. Foi isso que ele fez aí.
Só tô fazendo assim pra vocês poderem estar relembrando, que eu sei que tem gente que esquece, né? Então, resolve a equação do segundo grau, achei as minhas raízes. Por isso que eu marquei esses dois pontos aqui, ó. X igual a menos 1, x igual a 1. Professora, como é que a senhora sabe que ele tá tocando aqui no eixo Y, nesse ponto exatamente menos 1? Quem é o meu C dessa equação? Menos 1. Lembra quando a gente estudou função quadrática? Eu falei pra vocês, ó, o ponto C, que esse ponto aqui onde ele tocava, o meu eixo Y, era o ponto C. Quem é o C dessa equação do segundo grau? Menos 1. Concavidade voltada para cima. Professora, já esse aqui já é o gráfico da função modular? Não, esse aqui é o gráfico da função x ao quadrado menos 1. E a questão que é o quê? O gráfico da função modular x ao quadrado menos 1. E aí, o que foi que eu disse a vocês que a gente faz? Pode ter imagem aqui negativa? Posso ter essa parte dessa parábola? Não, por quê? Porque essa parte aqui é a parte negativa. Então, não posso. O que que eu vou fazer? Eu vou espelhar. Então, o que tá aqui embaixo, eu vou trazer pra cá pra cima. Do mesmo jeitinho. Eu só vou fazer o quê? Um espelho, tá? Só espelhar. Se aqui é menos 1, então aqui vai ser quem? Um positivo, tá? E essa parte aqui não existe. Observe como é que fica. Essa parte cai fora. Essas duas continuam porque tá aqui em cima. E essa daqui que tava aqui embaixo, eu espelhei, trouxe ela aqui pra cima. Se aqui é menos 1, aqui vai ser quanto? 1. Minha parábola, fechei. Então, é isso que eu faço utilizando essa técnica do espelhamento. Professora, se eu não quisesse usar a técnica do espelhamento, aí vocês iriam fazer por definição, tá? E aí vocês iriam estar fazendo por definição, considerando isso aqui como sendo maior ou igual que 0, então seria ele próprio, e o oposto dele quando fosse menor do que 0. E aí vocês iam achar o x, né? Que é igual a mais ou menos 1, ia fazer o estudo do sinal. Ia ser bem maior nesse caso. Então, vocês podem estar utilizando essa técnica quando eu vim com essa carinha. F de x igual a módulo da minha função. Vocês podem estar usando a técnica de espelhamento. Recapitulando, desconsidera o módulo, resolve, faz o gráfico da função que está aqui dentro. O que tiver abaixo do meu eixo x, eu boto ele para cima. Só faço espelhar. Tranquilo? Então, eu vou deixar essa atividade aqui da página 18 para vocês estarem respondendo. Questão 7, tá? E a questão 8. Nessas duas questões, vocês vão estar utilizando a técnica do espelhamento. Essa aqui já tá bem tranquila, ó. Que tá? Ela já tá pronta. Essa aqui é o gráfico do minha f de x. E ela quer que a gente represente o gráfico da g de x, onde a minha g de x é um módulo de f de x. Então, lembram? Essa parte aqui pode ter no meu gráfico? Não. Então, vocês não vão colocar essa parte aqui. Por quê? Porque ela quer o gráfico da função modular. Então, não existe essa parte negativa. O que é que eu faço com essa parte negativa, professora? Espelho. Vou colocar ela para onde? Para cá, para cima. A mesma coisa que esse pedaço. Vou colocar ela para cá, para cima. E essa aqui cai fora, tá? Então, só explicando como é que vocês vão estar fazendo essa questão. Essa que vocês vão fazer por espelhamento. E a de baixo, professora, a oitava questão, a mesma coisa. Também vão estar fazendo por espelhamento. Na dúvida, é só ver como foi que eu fiz essa daqui, porque é a mesma coisa. Qual a diferença? A diferença agora é que eu tenho 2x menos x ao quadrado, só muda a função. Mas aí vocês vão resolver a função do segundo grau do mesmo jeito, tá? E aí depois o que tiver embaixo a gente não coloca, só faz o espelhamento. E ainda na página 18, questão 9. Essa questão 9 eu vou estar fazendo com vocês. Que percebam que ela tem uma coisinha diferente em relação ao gráfico das outras funções. O que é que ela tem diferente? Eu tenho uma função modular, mais essa minha outra função aqui, ó, linear. Onde essa aqui, ela não é modular, tô somando com o x.
Então, nesse caso aqui, quando tiver uma coisa desse tipo, a gente vai estar utilizando a definição, não vai estar dando pra gente estar utilizando a técnica do espelhamento, certo? Então, a gente vai ter que usar por definição. Vamos lá? Primeiro passo. A gente tem que analisar o sinal de y igual a x mais 1. Então, y eu tô considerando essa parte aqui, que tá no módulo. Eu vou analisar o sinal dela. Aqui é uma função do primeiro grau, então a gente vai analisar o sinal da função do primeiro grau, assunto que a gente já viu também no módulo 2, lembram? Sinal da função do primeiro grau, vamos lá? Ó, o meu A é positivo, então eu tenho uma função crescente. Então, tá aí, ó, o gráfico da minha função crescente. Lembram quem é o zero? O primeiro passo, encontrar o zero da minha função. O zero dessa função aqui é quanto? Menos 1. Que é onde ela vai estar zerando, é só isolar o x, tá? Só para quem tá esquecido. Lembrando, acima do meu eixo x o sinal é positivo, abaixo do meu eixo x o sinal é negativo. Então, para valores maiores que menos 1, o sinal é o quê? Positivo. Valores menores do que menos 1, o sinal é negativo. Então, vamos lá, ó. O meu x, ele vai ser menor quando o meu x for menor do que menos 1, ó. O que é que acontece? Isso implica dizer que a função x mais 1 vai ser o quê? Vai ter o sinal o quê? Negativo, ou seja, o sinal menor do que zero. Pela função de módulo, quando o sinal ele é negativo, eu tenho que isso aqui vai ser o quê? O oposto. Então, por isso que eu tenho menos x menos 1. Prof, de onde foi que a senhora tirou isso? Da definição, ó. Vamos lá. Para minha definição. Vai ser x, se x for maior ou igual que zero, ou seja, se ele for o quê? Positivo. Vai ser o oposto dele, se ele for o quê? Negativo. Voltando para o nosso exemplo. Aqui. Ó, então, como ele é negativo, valores menores do que menos 1, então ele vai ser o quê? O oposto, ó. Se é mais, fica menos, se é mais, fica menos. Menos x menos 1. O que isso quer dizer? Quer dizer que a minha função f de x, que é isso daqui, vai ser quem? Menos x menos 1, ó, que é essa parte aqui, quando ele for negativo, lembra? Menos x menos 1, mais x. Professora, de onde foi que a senhora tirou esse mais x? Da função, ó, mais x. E agora eu vou resolver. Se aqui é menos e aqui é mais, tchau, tchau. E a resposta, menos 1. Ou seja, para todos os valores menores que menos 1, o meu y é quanto? Menos 1. Agora, vamos analisar para os valores positivos, quando forem maiores ou iguais que menos 1. Quando for maior ou igual que menos 1, então, minha função ela é o quê? Positiva. Então, vai ser ela própria, vai ser x mais 1. Então, a minha f de x vai ser quem? X mais 1. Por que x mais 1? Porque são os valores o quê? Positivos, mais x. De onde foi que a professora tirou esse x? Daqui, ó, da minha função. X mais x, 2x, mais 1. E agora, prof, agora eu vou montar o gráfico sabendo essas duas informações. Eu tenho essas duas equaçõezinhas aqui para a gente estar montando o gráfico em um único plano. Tá aí o meu gráfico, ó. Para qualquer valor de x que for menor do que menos 1, quando o meu x estiver aqui, ó, menor do que menos 1, para qualquer valor desse, qual é a resposta? Qual é o meu y? O meu y vale quanto? Menos 1. Então, aqui eu tenho a minha função constante, ó. Para qualquer valor que seja menor que menos 1, meu x vai ser quanto? Menos 1. Ah, se o meu x for menos 20, professora, por exemplo, vou botar menos 10. Se o meu x for menos 10, quanto é que vai ser o meu y? Menos 1. Tá aqui, por isso que ela vem aqui a minha função constante. E essa parte, outra parte aqui, que é uma reta, vem daqui, ó, é só substituir. Vamos considerar quando o meu x for exatamente menos 1, tá? Porque é para valores maiores ou iguais que a menos 1. Quando o meu x for menos 1, vamos lá. Então, eu vou ter menos 2
mais 1 vai dar quanto? Menos 1. Então, quando o meu x for menos 1, quanto é que é o meu y menos 1? Por isso que eu tenho essa bolinha aqui fechada, tá? Quando o meu x for menos 1, o meu y é exatamente menos 1. Bolinha fechada, tá? Tranquilo. Quando o meu x for 0, tá? Quando o meu x for 0, 2 vezes 0, 0. 0 mais 1, 1. Então, tá aqui, ó. Quando o meu x for 0, meu y é 1. 2 pontos determina uma reta. Aqui uma equação do primeiro grau, eu já sei que vai ser o que? A minha reta. Tracejei a minha reta e tá aqui o meu gráfico. Ah, professora, mas tem valores abaixo do meu eixo x. E aqui é a função modular. Observe que aqui eu tenho a função modular mais x. Então, vem a função modular x mais 1 mais x. Então, ela não é apenas modular, tá? Tem essa partezinha aqui, mais x. Por isso que eu tenho essa outra partezinha aqui. Tranquilo? Então, é isso, galera. E até a nossa próxima aula. E com isso, nós concluímos essa parte de função modular. Grande abraço e até a próxima aula.